que eu vou falar aqui agora talvez não seja uma novidade 100% não, sabe? Mas o que vem logo à frente, sim. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é sobre a infiltração desses seres no nosso meio. De 1981 a 1989, eu me dediquei a ficar recolhendo casos de aparição de seres, de naves, de pouso de naves, sabe? E esses anos eu recolhi casos e mais casos, sem contar os que vinham de fora. Até que chegou num ponto que eu resolvi parar e falei assim, não, pera aí, o que eu vou fazer com isso aqui? Fica parecendo que eu estou catando borboleta, colecionando casos. Não, eu quero saber o que tem por trás disso. E cheguei à conclusão que havia uma coisa aí por trás, não sei se o termo ideal seria isso, assim, mal intencionado. Mas eu percebi que existia algo, não fazia sentido para mim, esses seres avançarem em distâncias estelares, rasgar o espaço, sabe, para vir até aqui, ficar dando rasante, correndo atrás de capial no meio do mato. Isso aí não fazia sentido. Então, para mim, tinha mais coisa aí. Eu percebi que havia também muito caso aqui dentro de Belo Horizonte que era ignorado pelos pesquisadores, inclusive por mim. Dentro de Belo Horizonte ou qualquer outra? Dentro de Belo Horizonte, né? Dentro de Belo Horizonte. Ou de qualquer outra cidade? Né? Qualquer outra cidade. Mas eu estou falando de Belo Horizonte porque aqui foi o lugar que eu vivi e vivo. A gente recebia alguns relatos, por exemplo, o telefone tocava. Na época não tinha celular, era telefone fixo. Aí é Dampeu? Boa tarde, bom dia. Olha, eu estou com um caso aqui que eu acho que merecia um pouco de atenção. Como assim? Olha, a minha filha, ou meu filho, ou eu, meu marido, nós estávamos passando em determinado lugar e de repente tinha um sujeito parado, muito estranho. Entendendo? E aquele sujeito, esse foi um dos casos que eu recebi. Aquele foi inclusive aqui perto da Belvedere. Só que ali naquela época era mais, sabe, era menos casa, menos povoado. Então nós estávamos ali, nós paramos o carro, vendo que o motor do carro começou a ferver. Nessa época os motores de carburador, aquela coisa, era fácil de acontecer isso. Então meu marido falou assim, vou parar aqui um pouco e colocar um pouco de água. E ele tirou do porta-malas, né, que ele já tinha preparado ali um recipiente, né, de 5 litros, e colocou lá dentro e tudo. E ela ficou do lado de fora olhando à noite, né, uma noite bonita, e de repente ela olhou à esquerda e ela percebeu 2 pessoas com um traje parecendo de mergulhador, um cinza claro e outro um cinza mais escuro, com os olhos assim maiores que o nosso. E eles foram aproximando deles e falaram, um falou num português muito assim nítido, né, bem pronunciado: boa noite, né? Vocês estão com problema? Aí o marido dela olhou e falou assim, olha, o motor ferveu aqui, eu estou tentando, né, para a gente poder seguir, né, para Belo Horizonte. E aí, eles estavam vindo de Itabirito, agora que eu me lembrei, estavam vindo de Itabirito. E de repente, quando ele se deu conta, cadê os 2? Simplesmente desapareceram. Quando ela me fez esse primeiro relato, eu achei que era uma coisa assim, sem sentido, de imaginação, era uma coisa, sabe? Mas depois eu me perguntei, o que leva uma senhora a falar isso comigo? E eu comecei a pegar vários casos assim, lugares isolados ou quase, uma coisa assim, bem, um pouco mais distante do centro, até que Narciso Chateaubriand ali, quase perto do Palácio do Rádio da TV Alterosa, na época, né? Uma senhora falou que ela estava aguardando no ponto do ônibus com várias pessoas, devia ter umas 5 pessoas com ela ali, que sempre pegam as crianças saindo da aula no mesmo horário, né? Ela pegou, parou e viu bolas, como se fossem bolas de sinuca, também uma bola de sinuca voando no meio deles, assim, 5 horas da tarde, e é claro, olha que as crianças deixam ali, e de repente elas subiram, foram para o espaço. Aí
Você viu, vi, tal, que bonita, você viu? Mesmo assim não se deram conta do que era. Um pouco mais à frente, ela chama inclusive, vou citar só o primeiro nome, Glene, e ela falou assim, olha, o mais interessante é o seguinte, que nós, quando ficou só eu e a minha amiga, e a outra que estava chegando, que era empregada doméstica, que pega o menino também, nós vimos que tinham 2 homens muito estranhos. A roupa deles parecia roupa de borracha, colada no corpo. Então, que casos isolados, lugares diferentes, das mesmas pessoas. E aí veio o caso principal. Esse caso chegou para mim, quando eu lancei, eu tinha, desculpa eu não ter citado, na época eu tinha um jornal chamado Jornal Ufológico, que eu publicava sempre. Ele teve 5 números e depois veio uma revista chamada Revista Ufológica. E o jornal chamava UFO-Lógico. Era uma, né? Então, esse caso veio através do jornal número 3, que ele tinha cor verde de capa. Eu estava sentado no escritório da Rua São Paulo, quando de repente aparece um sujeito estranho, né, normal daqui mesmo, motorista de táxi, falando que transportou 3 seres, quer dizer, 2 que ele pegou ali na Fundação João Pinheiro, na Avenida Amazonas, em frente ao Parque de Exposição, tem um negócio da Fundação João Pinheiro, nem sei se é hoje ainda, mas isso foi em 1985 para 86, 87, por aí. Foi na época da quebra do plano cruzado. Ele transportou esses 2 seres enormes, que tinham, pelo que eu calculei, uma porta, uma entrada, tem 2,10 metros, teria mais ou menos essa altura. E esses seres entraram dentro do táxi, um falando um português muito pausado, muito virgulado, quero que o senhor nos leve a BR-3, onde pegaremos uma terceira pessoa do sexo feminino. Entendeu? Eu pensei comigo, pô, por que não uma mulher? Ali não chama BR-3 há muitos anos. Entendendo? Então, você vê que as coisas não batiam, mas ao mesmo tempo tinham significado. E esse caso, eu não sei se você se lembra do Coronel Prado Coimbra. Ele, inclusive, teve uma participação indireta nesse caso. Ele viu também a coisa acontecendo. Esses 3 seres foram levados ali próximo àquela fábrica antiga da cerveja Skol, ali na saída para o Rio, onde eles deixaram esses 3 seres. E aí vem aquele negócio, a mulher tira de uma era do sexo feminino, realmente uma mulher, tira de uma espécie de bolsa, uma espécie de um lápis, uma coisa, um estilete, uma coisa assim, onde ela jogou 2 jatos de luz para cima. Esse ser, estavam os 3 assim do lado de fora do carro, numa estrada escura, no meio de estrada, né? E ele no acostamento, e ele falou assim, ó, foi a hora que um deles, que é aquele que falava o nosso idioma, e ele então achava que eram estrangeiros ainda, nem imaginava. O cara chegou, depositou-se assim, em cima o carro dele era um Corcel 2, amarelo, né, aquele tipo de praça antigo, né? Tirou um bolo de nota, 50 cruzados, muita nota, e entregou para ele. Ele falou, gente, esse cara, né, ainda bem que eu sou evangélico, se ele entrega isso para qualquer um, né, ele falou, seu moço, ó, você não pode. Ele olhou, o cara estava andando. Ele pegou e gritou para ele, ó, pera que tem um dinheiro e tal. Ele voltou e falou, fica, nós não vamos usar isso mais, pelo menos por enquanto. Eu tive a honra de pegar uma dessas notas e conferir, entendeu? O Coronel Prado, inclusive, foi quando eu o chamei, né, e conferi a nota, eu falei, a nota é boa, tranquila e tudo. Eu estou resumindo esse caso, porque o caso é muito extenso e é muito interessante, dava um livro. Só que um final não muito bom, porque na 4ª visita que nós fizemos a ele, nós chegamos na casa dele. Ao motorista? Ao motorista. Ele morava no bairro Planalto. Ali era uma região também muito escampada, muito aberta nessa época. Não era tão povoada. A mulher dele apareceu com a criança no braço, nova, né? Eu perguntei, dona Eneida, aconteceu aqui que apareceu algumas perguntas aqui, nós viemos aqui para ver se a senhora a gente consegue falar com o Mendes, o nome dele era Mendes, né, o sobrenome, e a gente consegue saber se a senhora consegue responder essas perguntas. Ela falou,
Ela falou assim, o Mendes saiu ontem, na hora do jornal, para comprar pão e leite, e até agora não voltou. Nós olhamos um para o outro. Foi por onde que ele foi? Ele foi na padaria ali embaixo, ele corta caminho aqui por dentro desse lote de vaca, que não tinha uns capim alto, né? Chegamos lá, tá aquela marca no chão. Até ontem não se ouviu falar mais desse cidadão. Ah, ele desapareceu? Desapareceu. Levaram ele, né? E eu havia falado isso. Olha, eu acho que a gente deveria vigiar esse cidadão, entendendo? Eu acho que ele mereceria uma atenção especial. E foi feito, vamos dizer, BO. Olha, o fato foi noticiado. O problema do fato não ter sido noticiado foi que o pessoal da Armada não deixou. Levaram o carro dele para São Paulo. Da Armada? Que Armada? Do Exército. Na época, pelo que eu fiquei sabendo, o pessoal da Aeronáutica levou o carro dele para São Paulo. Eu fui afastado do caso. Eles deram o dinheiro equivalente à mulher dele. A mulher dele voltou para a cidade, se não me falha a memória, Padre Paraíso, lá no norte, nordeste de Minas, aquela região ali, perto de Montes Claros, aquela região, entendeu? Voltou para lá e eles deram dinheiro para ela, não sei se como pensão, coisa, para ela nem tocar mais no assunto. Mas agora, na sua avaliação, o que isso sugere? Olha, eu sugere o seguinte, todo cuidado é pouco quando se mexe com o desconhecido. Eu conheço inúmeros pesquisadores no Brasil que relatam que se tivesse a menor possibilidade, eles correriam, entrariam dentro da nave e queriam saber. Não é por aí. Porque na hora do pau quebrando mesmo, eu lembro um caso curioso, conhece o Antônio Faleiro, né? Muito. Pô, o Antônio Faleiro uma vez estava me contando que ele estava no alto daquela região onde ele fez aquele observatório, com a motocicleta dele lá, e piscando e tal, e de repente aparece uma luz estranha. Ele piscou o farol, piscou o farol, piscou o farol. Na hora que a luz começou a mexer e vir na direção dele, ele falou, o quê? O Alves me falou que esse tem aqui, eu quero é cascar. E a primeira coisa que é, porque realmente você não pode se expor. Você não sabe com quem você está lidando. Você não sabe o que, que eles comem, o que, que eles vestem, se tem religião, o que, que eles são, afinal. Eles sabem muito sobre nós, nós não sabemos rigorosamente nada sobre eles. O que a gente pode aqui é especular, sabe, a respeito. Mas no mais, nós não sabemos rigorosamente nada. Eles sugam todo tipo de informação. Bem, mas e concluindo a parte de conceito, que conceito se retira disso tudo? A moral da história. Moral da história, nós estamos lidando com seres muito inteligentes e que até agora não deixaram a gente... As intenções deles. As intenções são das piores. Olha, não são boas não intenções? Não são. Pelo que eu posso dizer, que eu tenho de casos recolhidos, casos a ser analisados, com prova, a pessoa machucada, pessoa traumatizada, esse eu tenho aos montes. Agora, casos de seres bonzinhos que estão aqui, sabe? Olha, sinceramente, esses casos são difíceis até de acreditar, porque não tem substância, não tem sustentação. São histórias bonitas, eu tenho várias, inclusive, lá. Mas está uma parte do meu arquivo que são chamadas de arquivo suspeito. Que se você perguntasse se você gostaria de publicar isso aqui, eu falo assim, olha, se não colocar meu nome atrás, eu posso levar. Mas eu não assino isso aí. Eu assino isso aqui, ó. Isso aqui realmente, sabe? E mais uma vez eu digo, por causa disso eu fui afastado do meio ufológico, porque eu não estava falando aquilo que as pessoas queriam ouvir e que certos pesquisadores queriam publicar. Muito bem.